Bom dia, tudo bom com vocês? Espero que sim. Estamos de volta a mais uma aula depois de tantos dias, não é? Voltamos hoje. E hoje nós vamos estudar a aula de português, tá? Esse texto aí, As Estrelas nos Olhos dos Meninos. Peguem o livro, pegou? Se não pegou, dá um pause aí e vai lá buscar. Abra na página 60. Nós vamos começar a exploração com a página 60. Vamos dar início, tá bom? Bom, essa é a página inicial que aparece na página 60 do livro de vocês. Eu busco explicações. Olhem essa imagem, que imagem bonita. No livro de vocês está mais bonita ainda. E aí tem algumas perguntas, tá? Tem uma legenda aqui embaixo, ó, explicando o que é a aurora boreal vista no povoado de Aurora, no Canadá, em 2014. E aí tem algumas perguntinhas. Diz assim: observe a imagem e converse com seus colegas. Você não vai precisar conversar com ninguém, tá? Só para a gente analisar e discutir mesmo. Que lugar é este? Será que lugar é este? O que as pessoas estão fazendo? O que parecem observar? Observem que essa legenda aqui, ela já dá muita resposta disso. Quando ele diz aurora boreal vista no povoado de Aurora, no Canadá. Que lugar é este? Uma aldeia indígena, não é? Uma reserva. O que as pessoas estão fazendo? Observando a aurora boreal, que é na página anterior. Agora, fale de você. Você já esteve em um lugar como este? E aí, já esteve? Gosta de explorar lugares ou fenômenos diferentes? Como você costuma buscar explicações? Então vamos lá. Isso é só para aguçar a nossa curiosidade. Vamos passar para a página seguinte. Página 62. Você vai ler um mito do povo indígena Bororo, do Mato Grosso. Observe como a origem das estrelas é explicada. Mito é um gênero textual em que as pessoas acreditam em coisas que foi passado de geração para geração, tá certo? O mito é algo que não é comprovado, é uma narrativa ou um relato que responde aos questionamentos de um determinado grupo social, explicando uma origem ou organização, ou fenômenos da natureza. Por ser de tradição oral, quer dizer, contado entre fogueiras, passado de pai para filho, não se sabe quem criou. Em algumas sociedades, há mitos que têm caráter sagrado e ficam restritos a um grupo de pessoas que têm a responsabilidade de guardá-los. Vamos ler o nosso mito, As Estrelas nos Olhos dos Meninos. Acompanhem comigo. Naquele tempo, a noite era completamente escura. Nenhuma estrela brilhava no firmamento. Não haviam estrelas. Na aldeia indígena, fogueiras eram acesas logo que escurecia, e as famílias se reuniam em torno delas para se esquentar do frio da noite, comer e conversar. As mulheres assavam pedaços de pirarucus e tucunarés, pescados no dia, e cozinhavam nas cinzas ovos de tartaruga que recolhiam dos ninhos da areia das margens dos rios. Os homens falavam da guerra e contavam vantagem. No entorno da aldeia era a escuridão e o mistério. O que vinha de lá era o pio da coruja, o miado da onça e o canto do jurutaí. Numa noite, quando foram preparar as comidas, as mulheres descobriram que os ovos de tartaruga que tinham colhido haviam desaparecido. Noutra noite, a história se repetiu. Os ovos tinham sido roubados. Algumas noites depois, o roubo aconteceu de novo e as mulheres resolveram tirar a limpo esses sumiços estranhos. Escondidas atrás de uns arbustos, elas observaram os meninos roubarem os ovos e saírem sorrateiramente para o mato. Foram no encalço deles e viram quando enfiaram na floresta e numa clareira prepararam fogo para assar os ovos roubados. Eles queriam comê-los sem ter que dividir com os outros. Página seguinte, página 63.
As mulheres começaram a gritar e os meninos surpreendidos correram. As mulheres correram atrás, proferiram ameaças e prometiam castigos severos. Para escapar das punições, os meninos pediam ao beija-flor que amarrasse um cipó no céu. O beija-flor atendeu ao pedido e eles começaram a subir. Já estavam bem no alto quando as mulheres chegaram ao local da fuga para o firmamento. Elas não tiveram dúvida, subiram atrás deles. Para não serem alcançadas pelas mulheres, os meninos cortaram o cipó logo abaixo deles e as mulheres se precipitaram lá de cima. No chão, antes de se esborracharem, foram transformados em animais da floresta. Os meninos, por sua vez, ficaram presos no céu, sem ter como descer. Desde então, eles olham para a terra lá do céu, no escuro da noite. Brilham para sempre os olhos arregalados dos meninos. Foi assim que a noite acabou se enchendo de estrelas. São os olhos dos meninos. Esse é um texto de Reginaldo Prandi, quem fez os desenhos, a ilustração de Pedro e Rafael, Contos e Lendas da Amazônia, na cidade de São Paulo, na editora Companhia de Letras, do ano de 2011. Vocês não precisam fazer essa atividade aqui não, tá bom? Não precisa não. Gostaram do texto? O que vocês acharam disso? Olhem essas imagens. Olha aqui como se as mulheres estivessem se transformando em tamanduás. E assim surgiram as estrelas. Esse é um mito indígena, tá certo? Vamos para a página seguinte. Esse foi o nosso texto, tá? E agora eu vou explicar para vocês agora como que vai acontecer a atividade de interpretação de texto, tá? Que vocês têm que fazer. É da página 64, 65 e 66. A primeira questão diz assim, para compreender o texto, um pouco de conversa. Conversa com os colegas. Explique o significado do título A Estrela nos Olhos dos Meninos. O que aconteceria com os meninos se as mulheres os alcançassem? O que vocês acham que aconteceria? Você pode fazer dessa atividade suas respostas, tá? Só coloca aqui em cima, ó. Atividade, no seu caderno, é claro, nunca no livro. Atividade de português da página 64, 65 e 66. Aí você pode fazer suas respostas, tá? Você vai responder na A. O que você acha que significa esse título? Na B. O que aconteceria com os meninos se as mulheres alcançassem eles? C. O que os meninos fizeram? E que eles fizeram, gente? Diz aí pra mim. Coloca aqui. D. Por que eles fizeram isso? O que você acha? Coloque sua resposta. E você conhece outro mito que explique o surgimento de um elemento da natureza? Se você conhecer, coloque sim e qual. Se não, coloque não, tá bom? Compreensão. Fique sabendo. O mito, olha aqui a explicação do que é um mito. O mito é uma narrativa que procura explicar os acontecimentos da vida, os fatos históricos, o surgimento dos seres e das coisas. A ação e a reação das personagens produzem os acontecimentos que mantêm entre si uma relação de causa e consequência. Segunda questão. Os bororos explicam o surgimento das estrelas por meio de quê? De conhecimentos científicos ou das crenças de seu povo? Isso aqui você vai escrever. Se você estiver fazendo suas respostas, você vai escrever qual dessas você acha que é certa. Conhecimento científico, eles explicaram o surgimento das estrelas pela ciência ou foi pela crença do seu povo? Escreva apenas um, tá? Terceira, numere os acontecimentos na sequência correta. Aqui você vai precisar escrever essas frases. Só que você já vai escrever na ordem certa. Ou você pode fazer assim, enumerar, ou você já pode escrever na ordem certa. Qual foi a primeira coisa que aconteceu? Qual foi? Os meninos pediram ajuda ao beija-flor e subiram ao céu por um cipó? Essa foi a primeira coisa que aconteceu? Se você acha que sim, coloca o número 1. Se você acha que não, vamos procurar o número 1. Qual a primeira coisa que aconteceu? As mulheres viram os meninos roubarem os ovos? Essa foi a primeira coisa que aconteceu? Numa noite, os ovos de tartaruga desapareceram. O roubo dos ovos continuou por mais noites.
Os meninos cortaram o cipó e ficaram presos no céu sem ter como descer. As mulheres começaram a gritar e os meninos começaram a correr. As mulheres foram atrás deles. Você vai colocar na ordem certa, tá? Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 acontecimentos. E aí você vai colocar o que aconteceu primeiro dentre essas coisas, o que aconteceu segundo, o que aconteceu terceiro, e por aí vai, tá? Próxima página. Quarta questão, na página 65. Releia. No entorno da aldeia era a escuridão e o mistério. O que vinha de lá era o pio da coruja, o miado da onça, o canto do jurutaí. Duas palavras nesse trecho justificam a criação do mito. Quais são as palavras? Nós temos duas palavras aqui que explicam a necessidade da criação das estrelas. Quais são essas palavras? Escreve aqui o que você acha. Quinta, leia esta frase observando as ações nelas descritas. Os meninos fugiram, subindo por um cipó em direção ao céu. Qual é a causa dessas ações? Por que os meninos subiram? Você vai colocar aqui. E qual é a consequência? Eles subiram, qual foi a consequência da ação deles? O que aconteceu depois disso? Tá? Coloca aqui na letra D. Sexta questão, de olho na linguagem. Nesse trecho, o que significa a expressão tirar a limpo? Marque a resposta correta. Aqui você vai escrever apenas uma opção, tá? Algumas noites depois do roubo aconteceu de novo e as mulheres resolveram tirar a limpo esses sumiços externos. O que elas resolveram? Esclarecer, limpar ou retirar? O que tirar a limpo significa aqui, nesse texto? Escreva apenas a opção correta. Sétima, circule a palavra que tem sentido semelhante, quer dizer, parecido ao da palavra destacada. Escondidas atrás de uns arbustos, elas observaram os meninos roubarem os ovos e saírem sorrateiramente para o mato. Tá certo? Por que as personagens agiram assim? Você tem duas perguntas aí. Você vai procurar nesse trecho uma palavra que seja com significado parecido com sorrateiramente, tá bom? Procura a palavra nesse trecho e sublinha essa palavra. Circula, aliás, só a palavra. Não é para circular o texto como eu fiz aqui. Eu só coloquei para grifar e mostrar para vocês qual é a parte que tá. Mas você vai sublinhar só a palavra que tem significado semelhante, parecido com essa palavra sorrateiramente. Por que as personagens agiram assim? Por que elas foram sorrateiramente? Vamos descobrir pelas respostas de vocês. Página seguinte, página 66, oitava questão. Releia estes trechos. Numa noite, as mulheres descobriram que os ovos de tartaruga que tinham colhido haviam desaparecido. B. Noutra noite, a história se repetiu. C. Algumas noites depois, o roubo aconteceu de novo. Nós temos três opções, A, B e C. Aí ele pergunta aqui, ó. Que informação as expressões em destaque dão ao leitor? As informações em destaque são essas que estão mais escuras. Numa noite, noutra noite, algumas noites depois. Qual é a informação? O que dá para entender por essas expressões? Escreva aqui para mim, tá bom? Nona questão, ler por prazer. Leia este trecho de outro mito. No princípio, não havia a noite, só existia o dia. A noite estava guardada no fundo das águas. Aconteceu, porém, que a filha da cobra grande se casou e disse ao marido: meu marido, estou com muita vontade de ver a noite. Esse é um texto de Teobaldo Miranda Santos, Lendas e Mitos do Brasil, São Paulo, da editora Companhia Editora Nacional, 1991. A. O que você imagina que esse mito procura explicar? O mito que nós estamos lendo fala da origem das estrelas, do surgimento das estrelas. E esse? Você acha que ele vai falar de quê? Coloque aqui. B. Que pistas o texto lhe deu para pensar assim? Por que você encontrou? Como você encontrou a resposta da letra A? E C.
O que você observa de comum entre o mito e a estrela nos olhos dos meninos com esse que você descobriu? O que você acha que tem de parecido? Coloca aqui, tá bom? Ok? Educação em valores, convivência. Todas as sociedades têm regras ou leis que procuram garantir o respeito entre as pessoas e uma boa convivência. No mito que lemos, as crianças foram transformadas em estrelas porque contrariaram uma regra importante. Para você, qual é a regra de convivência mais importante? E uma pessoa merece nova chance quando desrespeita uma regra e se arrepende? Bom, gente, essa foi a nossa aula de hoje, tá? Com a leitura do texto. As estrelas nos olhos dos meninos. Expliquei a atividade de casa, mas além dessa atividade de casa, eu vou deixar mais uma atividade para você fazer. O que você vai fazer? Você vai gravar um vídeo lendo o texto e vai me enviar no privado, tá bom? Eu quero ver como que tá a sua leitura. Sei que eu já pedi algumas vezes, mas eu quero ver novamente como que tá a sua leitura. Grava o vídeo, você lendo o texto e me envia. E você vai gravar, no final do vídeo você vai responder essas duas perguntas. Então, você não precisa escrever elas. Você vai me responder no vídeo. Qual a regra de convivência mais importante para você? E uma pessoa merece uma nova chance quando ele desrespeita uma regra e se arrepende? Ele merece ser perdoado? Merece uma segunda chance? Estou aguardando o vídeo de vocês, tá bom? Então, tchau, tchau. Vamos já ficar com a aula de português. Boa aula para vocês e até a próxima. Gravem o vídeo e me mandem. Vou estar aguardando.